Isso é perseguição política. Isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. O que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão fazendo é justamente sair de casa que foi tomada por bandidos, por criminosos, este é o nome. Não é defesa à soberania, Alexandre de Moraes. É defesa da soberania. É o câncer do Brasil, é a Rede Globo de televisão. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte, é um favor que eu presto ao Alexandre de Moraes. Na carta ele fala que vai continuar o trabalho dele em defesa à soberania. Não é defesa à soberania, Alexandre de Moraes. É defesa da soberania. Pega um papel agora, anota com letra legível e treina à noite, hoje, para não fazer para não continuar com esses insultos à língua portuguesa. A Rede Globo Televisão, a família Marinho tinha que ser penalizada. Eu também acho. Sabe, porque não adianta. Eles aplaudiram tudo isso sabendo de tudo Nós isso. somos um meio de comunicação aqui pequenininho, com um alvo na testa, enfrentando e defendendo a democracia no país, enquanto tem um monstro, um império de comunicação, fazendo lavagem cerebral e apoiando esse regime ditatorial. E é esse meio de comunicação, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, UOL, essas pessoas que dominam, que controlam a opinião pública, e por isso que esse ditador está no poder. Porque ainda tem um sentimento que parte da população apoia. E por que apoia? Porque esses consórcios de TV que estão junto no regime. Se os Estados Unidos colocam que quem deu um amparo a essas decisões serão sancionados pela Lei Magnitsky, é urgente a sanção da Rede Globo de televisão com a família Marinho, que é o câncer. É o câncer do Brasil, é a Rede Globo de televisão. Não adianta agora entregar a cabeça do Moraes. Da Daniela Lima. Ah, sim. Não adianta entregar meia dúzia de otários aqui que são vendidos, que se prostituíram no jornalismo. Não adianta, não muda. Rede Globo de televisão é o câncer desse país e a família Marinho deveria ser sancionada com a Magnitsky urgente. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana, o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira pasta Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferri. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva, e isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e às eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial.
Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clezão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça e vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Nós venceremos. Um enorme orgulho e sentido de responsabilidade na atual tarefa de liderar o Itamaraty na defesa da soberania brasileira de ataques orquestrados por brasileiros em conluio com forças estrangeiras. Nesse ultrajante conluio, que tem como alvo a nossa democracia, os fatos e a realidade brasileira não importam para os que se erigem em veículo antipatriótico de intervenções estrangeiras. Nossa sociedade democrática e suas instituições derrotaram uma tentativa de golpe militar, cujos responsáveis estão hoje no banco dos réus em processos transparentes, transmitidos pela TV em tempo real, com direito à ampla defesa e com pleno respeito ao devido processo legal. A Constituição Cidadã não está e nunca estará em qualquer mesa de negociação. Nossa soberania não é moeda de troca diante de exigências inaceitáveis. Saudosistas declarados do arbítrio e amantes confessos da intervenção estrangeira não terão êxito em sua tentativa de subverter a ordem democrática e constitucional da República Federativa do Brasil. Porque é uma situação que você tem o seguinte cenário. Você está dentro de casa e aí você está sendo agredido dentro da sua casa. Tipo assim, tomaram conta da sua casa, estão estuprando a sua esposa, espancando seu filho, estão te torturando, arrancando dedo por dedo, unha por unha, dente sendo arrancado com os alicates, e aí, de repente, alguém da sua família consegue fugir para a rua e pede socorro na rua. Pede socorro, sai gritando. Socorro, invadiram a minha casa, estão tomando conta de tudo, não temos mais liberdade. Minha família está sendo violentada. E aí um vizinho mais próximo se padece daquela situação que está acontecendo na sua casa. E aí ele chama a polícia, chama os outros e vai para a briga para tentar conter aquela violência de alguma forma e te ajudar a proteger a sua família. Aí o que estão dizendo é que você sair às ruas e pedir ajuda, ou seja, você pedir ajuda aos seus vizinhos internacionais por conta das violações de direito interno dentro da sua casa, é um atentado à sua soberania. Portanto, proteger a sua casa, tentar proteger a sua casa, é atentar contra a sua própria casa. Isso não faz o menor sentido. O que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão fazendo é justamente sair de casa que foi tomada por bandidos, por criminosos, este é o nome, que as decisões de Alexandre de Moraes são decisões criminosas, e Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguiram sair deste cenário de terror e foram pedir ajuda lá fora e conseguiram. Atentado à soberania é o caralho, me desculpem. Atentado à soberania é o que Alexandre de Moraes faz todos os dias. Porque ele atenta contra a soberania, porque ele toma o poder do legislativo, está cheio de covarde, um bando de bunda mole. Ele toma os poderes do executivo, porque tem aliados lá dentro, aliados bandidos.
um bandido que inclusive está na Previdência da República, ele toma para si todos esses poderes em uma única pessoa que faz e acontece, não tem nenhuma consequência, e nós aqui, dia após dia, sendo proibidos de falar o que realmente está acontecendo. Proibidos até de se manifestar. Um deputado, ele negou, foi se manifestar pacificamente em frente ao Supremo Tribunal Federal, com a boca calada, lendo a Bíblia e com a Constituição na mão, e foi arrancado de lá pela polícia. Que democracia é essa? Que soberania é essa? Hipócritas! Soberania é defender a democracia, é defender a liberdade. Isso é soberania. Agora, defender a ditadura de um juiz que abusa diariamente dos seus poderes não é soberania, é conveniência. Conveniência ou por covardia ou por bandidagem. É disso que se trata.